trouxe escrito para você. Eu começo pedindo desculpa pelo tamanho do texto. Ou grande. Eu fiquei postergando a decisão dessa comemoração, aguardando o material de divulgação do meu livro. Como não chegou, acabei decidindo uma hora. O material chegou sexta-feira, quando não seria possível produzir mais nada. E ficou muito bonito. Vocês verão depois. Enfim, estamos aqui reunidos, não todos que poderiam ser convidados, mas foi o que foi possível, devido à questão de espaço, principalmente. Tem um aspecto que me desapontou, não poder convidar mais alguns, muitos. Ao mesmo tempo, porém, me alegrou. Foi constatar quantos amigos eu tenho. Eu não sabia que eu tinha tantos amigos. Ensina Gonzales Pecote que sozinhos não somos ninguém. O que significa isso? Que eu não caminho só, ou que além de não caminhar só, uma multidão vem comigo. Ao escrever a primeira parte das minhas memórias, Vão da Serra, a vida e seus mistérios, que abarca minha infância e vai até os meus 25 anos, pude ter certeza, não cheguei sozinho na Terra, e mais, o Criador colocou um tanto de gente a me amparar. Não apenas meus pais. Estou certo, e aqui nesse salão está um exemplo disso. Vários mistérios me instigavam a escrever um livro. Na realidade, não são mistérios, eu sei. Essa é a razão do subtítulo: A Vida e Seus Mistérios. Nasci na fazenda do seu Toco, Clarimundo Guimarães. Levanta, por favor. Aqui está o neto do seu Toco. Pode sentar. É uma curiosidade. E eu vou explicar a razão e eu fiquei muito feliz com a presença do Derval. Então eu nasci na fazenda do avô dele, nas margens do Ribeirão Piracanju, que não é o de Goiás, é o de Minas, afluente do lado mineiro do Rio Paranaíba, no município de Araguari. A minha família, a família do seu Toco, Borges e Guimarães, e outras famílias da região, inclusive os Simões, também tem um representante aqui, meu irmão Edson Simão. Juntos tecemos com fios invisíveis um tecido que foi se estendendo por gerações, sem que, muitas vezes, não tenhamos percepção e às vezes não valorizamos o que nos uniu para sempre. Algo superior às famílias de sangue material. Muito superior. Prova disso, como eu disse, aqui estão os membros dessas famílias. Né? O Edson, o Derval, como eu disse, esse neto. E o Edson também parente indireto do seu Toco, e por outras linhas, primo primeiro, os dois. No livro,
conto duas histórias dessa época, até meus 3 anos de idade. Uma que não sei se foi sonho ou me foi contada por meus pais, e outra contada por meus pais e pelo seu Toco. Está lá no livro, vocês vão ler depois. E tem uma terceira que ficou fora do livro, que eu só lembrei recentemente. Meu pai achava que eu seria mudo. Uma noite de lua cheia, deitado comigo sobre uma bancada de bater arroz, que a maioria aqui não sabe o que é, repeti as palavras ditas por ele. Um folclore. Bilu, bilu, alá teteia. Deitado na bancada, olhando para a lua, eu repeti essas palavras. E segundo meu pai, essas foram as primeiras palavras que eu pronunciei. Segundo meu pai, eu tinha quase 3 anos de idade. Então essa é a razão por que ele achava que eu não ia falar. Pois bem, a primeira lembrança efetiva da minha infância é a mudança da minha família, da fazenda do seu Toco, para a fazenda do Vão. Quem conhece a estrada, né, daqui, Curumbaíba para Araguari, a fazenda do seu Toco estaria à esquerda do rodovia e a fazenda do Vão à direita. Então, é a minha primeira lembrança efetiva. Eu devia ter uns 3, 4 anos, e minha família então mudou da fazenda do seu Toco para a fazenda do Vão, num carro de bois, possivelmente em 1954. Por que meu pai mudou da fazenda do seu Toco? Eu não sei, porque ele mudou da fazenda do seu Toco para a fazenda do pai do Derval, que era o filho do seu Toco. Nunca perguntei isso para ele. Pois bem, essa viagem é contada no livro e trarei aqui alguns trechos dela. Passados mais de 70 anos, são vagas as lembranças do dia da mudança. Pelo retrovisor embaçado do tempo, vejo-me balançando as pernas para fora da proa do carro de um carro de boi, puxado por 6 juntas de bois curraleiros, levando nossa tralha, uma pequena mobília, panelas e mantimentos. Em cima do carro, minha mãe e minha irmã Elizabeth, que está aqui. Minha família, nossa mobília, uma mesa, 6 cadeiras, doada pelo seu Toco, uma cama, um catre. O catre era um tipo de berço. E as panelas. Ainda temos 2 dessas 6 cadeiras. Uma comigo e outra com minha irmã Marilda, que está aqui. Essas cadeiras são mais velhas do que eu. Estou fazendo 75 anos. Eu fiquei acomodado, não quis descer a cadeira. Mas ela está num cantinho ali na sala do apartamento. Vamos lá buscá-la já já. Como me lembro dessa mobília, alguém pode perguntar, porque era a mesma que existia quando, 3 anos depois, já nos meus quase 7 anos, mudamos da fazenda do Vão para Tupaciguara. Uma dessas cadeiras, como eu já disse, compõe esse cantinho que aconteceu com o Ivete, montou ali no nosso apartamento. A cadeira e uma mala amarela que guarda parte da minha história. Não é aquela mala da música não, porque da música eles venderam, né?
Na viagem para o vão da serra, meu pai era um carreiro, e junto com ele, meu companheiro, um cachorro chamado Japi. Uma foto minha com a Elizabeth, e o Japi está inserida no livro. Eu segurando na orelha daquele cachorro que ele estava quase chorando. Nesse retrovisor do tempo, revejo a estrada boiadeira, que cortando a rodovia MG 413, chegava à fazenda do vão. Ao recordar, ouço o cantar dos copões do carro e o ranger das rodas moendo o cascalho. Ouço os cascos dos animais golpeando a terra e ecoando pelos campos, atravessando as décadas uma cantiga. Como se fosse hoje, sinto o cheiro da poeira, levantando-se em espirais e misturando-se ao calor do sol da manhã. Vejo o carro deslizando no compasso ritmado dos bois, em harmonia com a voz firme de um jovem carreiro. Meu pai. Um menino de apenas 24 anos, conduzindo-nos ao vão da serra, um morto. Menino é o conceito que eu formei mais tarde, a olhar para alguém naquela idade. Na infância, porém, eu o via como um homem já velho. Mas, como é? Imagine a responsabilidade de um homem de 26, 27 anos. Era um menino. Pois bem, ao chegar ao vão da serra, imagino que no ano de 1954, na casa do Retiro, que era chamada, o local onde nós fomos morar, da fazenda do vão, eu jamais poderia imaginar o que veria nos anos seguintes, que viria. Dúvidas, encruzilhadas, conquistas, realizações, sempre criado por meus pais, e mais tarde, já na adolescência, assessorado por parentes, tios e patrões. Quanta saudade. Pois bem, em meados de 1957, mudamos do vão da serra para o Passiguara. Minha irmã Marilde, da igreja, blusa marrom, nascera em janeiro de 1957. Era um pacotinho enrolado nas fraldas. E a Elizabeth devia ter uns 5 anos. Em 1957, com uma rajada de vento, no dia 31 de dezembro de 1965, desembarquei em Goiânia. Estava com 15 anos. Minha mudança veio em uma mala amarela, como eu já disse. Ao contrário da mala da música, essa não foi vendida. Está guardada ali. A Ivete teve essa iniciativa de reservar esse cantinho para a mala e para a cadeira das meninas. Em 10 anos, pulei aqui. No primeiro dia útil
em Goiânia, estava empregado. Era 3 de janeiro de 1966. E alguém poderá dizer, né? Quanta sorte! E naquela época eu queria esse conceito. Aí com o passar dos anos eu descobri que não. Era fruto de algum conhecimento que eu já trazia, ainda que pouco, lá das Minas Gerais. Pois bem, 3 de janeiro de 66. Em 10 anos acontecem tantas coisas, né? Mas passaram também com uma outra lapada de vida. E exatamente 10 anos depois, no dia 3 de janeiro de 76, eu e Ivete casamos. Essa enorme coincidência de datas só percebi agora ao escrever o memória. Não foi algo assim estudado, certo? Só percebi agora essa coincidência de datas, exatamente 10 anos depois. 3 de janeiro de 66 eu arrumei um patrão, 3 de janeiro de 76 era uma patroa. Mas esse primeiro livro, da primeira parte, nesse livro, da primeira parte da minha história, é encerrado com alguns eventos no começo de 1975, poucos meses depois da minha graduação em Ciências Contábeis, em dezembro de 1974. A segunda parte chamará Vão da Serra, a força da natureza espiritual. E ainda não está pronto o livro, a primeira parte, mas eu já estou prevendo a segunda parte ainda para o final desse ano. Bom, nessa segunda parte, falarei desse enorme patrimônio que eu juntei a partir de 1975 e que está representado aqui nesse salão, esse patrimônio. É uma pequena representação. Minha família, meus amigos. A Ivete, meus filhos, meus netos, uma parte da minha família de sangue, uma pequena parte da família de sangue imaterial, os que surgiram lá no Porto dos Barreiros e no Vão da Serra, e que os encontrei em terras goianas. A todos presentes e ausentes, e até os já falecidos, meu até sempre. Obrigado, gente.